A cara do Brasil, com Daniel Buarque. E o que fala a imprensa estrangeira sobre o caso Marielle, a prisão dos suspeitos desse assassinato? Daniel Buarque conta para você, ouvinte. Dani, boa tarde. Boa tarde, Petra, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que a imprensa estrangeira repercutiu esse caso que volta à tona com total importância no nosso noticiário nessa semana, hein, Dani? Petra, o caso Marielle foi coberto com muita intensidade no exterior, desde que ocorreu um ano atrás, e foi tratado sempre como um símbolo da escalada da violência política no Brasil, da intolerância, da situação crítica da política do Brasil e especialmente da violência no Brasil, né? Foi visto na época como um símbolo da falência da segurança no Brasil. E a prisão dos suspeitos agora também teve muita atenção nos jornais internacionais, que basicamente relataram que que as duas pessoas foram presas e voltaram a tratar como sendo um assassinato político, né? Mostrando que é o símbolo dessa situação política no Brasil. Alguns jornais fizeram menção ao fato de que um dos suspeitos morava no mesmo condomínio em que morava o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas deixaram claro que a polícia indicou que não tem nenhum indício de haver qualquer relação ali. Uhum. Mas, claro, o fato de haver essa coincidência aí, eles relataram isso e relataram também o fato da apreensão das armas lá. Na verdade, foi uma questão mais de reforçar essa imagem de violência que o Brasil tem, essa imagem de tensão política que o país está vivendo atualmente, né? E isso acabou reforçado ao longo da semana com o noticiário sobre o massacre na escola também, né, no interior de São Paulo, que também teve muita atenção internacional e que entra de novo nesse estereótipo muito forte que se tem no exterior sobre o Brasil, de violência. Sempre se fala sobre o alto índice de homicídios no país, sempre se fala sobre o baixo nível de segurança, a sensação de insegurança com que os brasileiros vivem sempre. E isso fez parte do noticiário muito marcante essa semana nesses dois casos. Indicando que pelo menos houve uma prisão num caso que é emblemático de segurança no Brasil, e o outro indicando que o país que tem já uma violência tão grande começa a ter também exemplos de um outro tipo de violência que normalmente é mais associado ao que acontece nos Estados Unidos, mas que também acaba aparecendo uma vez ou outra no caso do Brasil também agora, né? Claro, e também a questão da investigação que continua, nesse caso específico da Marielle, para identificar os mandantes, né, desse crime, ou seja, não sei como isso também repercutiu, terem encontrado os suspeitos, né, do assassinato, mas ainda uma investigação que tem aí um longo caminho, né, Dani? Sem dúvida, Petra. Isso é uma coisa que apareceu em todas as reportagens de grandes jornais internacionais, de que as prisões ocorreram, mas as investigações continuam, e aí todos eles usaram a frase quem mandou matar Marielle, traduzida em inglês, em francês, em espanhol. Vários jornais traduziram a frase, indicando que é uma frase que se tornou emblemática também dessa situação e que indica que as investigações não só vão continuar, como precisam continuar, porque é preciso entender o que aconteceu e o que levou a essa situação. Indicando que ela criava problemas para alguns setores da sociedade que estavam insatisfeitos com a atuação política dela e que é possível que ela tenha se tornado alvo por isso, e que a investigação continua e tem que continuar, e o Brasil precisa dar uma resposta para isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu comecei falando sobre as grandes publicações internacionais, os jornais de grande porte que têm muita relevância. Mas tem muito site, tem muito analista que olha de fora com uma postura um pouco mais ativista política, e esses têm uma voz muito marcante nesse momento. Houve um evento na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, homenageando Marielle, cobrando muito que tivesse uma investigação aí sobre quem pode ter ordenado esse assassinato. E existe uma mobilização grande, especialmente em setores mais ligados à esquerda, às causas que Marielle apoiava, exigindo uma resposta sobre essa investigação e quem pode estar envolvido mais nesse caso, além dos dois suspeitos que foram presos.
Daniel, agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, também de repercussão a respeito da viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Como é que fica também, como é que vem sendo analisada essa viagem e esperada também essa viagem, né, do presidente? Está tendo já alguma atenção na imprensa norte-americana sobre a viagem do presidente e os relatos são um pouco desencontrados, as avaliações não estão muito alinhadas, né, da mesma forma. Depende muito da forma como a publicação ou o analista interpreta tanto a administração de Bolsonaro quanto o governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, algumas posturas são um pouco críticas e outras são um pouco mais empolgadas. Então, o Miami Herald, por exemplo, publicou uma análise mais favorável à ida de Bolsonaro, indicando que depois de um afastamento, depois de talvez até uma crise na relação entre Brasil e Estados Unidos, que ele vai refundar essa relação e vai aprofundar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Então, apoiando a ida de Bolsonaro e o encontro dele com Trump, indicando que os dois têm muito a construir na relação entre os dois países. Por outro lado, há algumas análises mais críticas, dizendo que não há muita garantia de que Bolsonaro pode conseguir muito desse encontro com Trump, de que a ideia de que o Brasil vai abrir mão de visto de americano para visitar o país está sendo um pouco criticada como sendo abrir mão de soberania e de equivalência na relação entre os dois países, de que o Brasil precisa tomar cuidado para não acabar cedendo demais a Trump. Então, há uma postura, a análise até agora é um pouco alinhada com o que pensam os analistas a respeito da visita, a respeito do presidente Bolsonaro e do presidente Donald Trump. Eu acho que vai ser muito importante a gente ver ao longo da semana o que eles conseguem oferecer de fato a partir desse encontro, oferecer em termos de acordos bilaterais, e como que isso vai se desenvolver a partir do encontro dos dois, a partir da visita de Bolsonaro, para ver o que há de concreto, né? Porque senão a gente fica... Tanto o Trump quanto o Bolsonaro são dois políticos muito polarizadores, né? As pessoas têm posturas muito exageradas para um lado ou para o outro a respeito dos dois. Então, quando se olha antes do encontro, quem é a favor está dizendo que vai ser sensacional e quem é contra está dizendo que não vai dar em nada. Então, a gente precisa ver o que eles vão conseguir oferecer de concreto a partir desse encontro dos dois. A partir dessa semana. E também eu queria só que você comentasse a respeito dessa visão, né, a respeito do que vem sendo o governo Bolsonaro em relação à política internacional, né, a troca de vários embaixadores brasileiros em outros países, no resto do mundo. Como é que vem sendo também vista essa troca de interlocutores, né, do Brasil em relação ao resto do mundo? Isso é muito interessante porque desde a época da eleição a gente conversa aqui toda semana e eu falo para você que a imprensa tradicional no resto do mundo tem sido muito crítica a Bolsonaro. Sempre relembra declarações polêmicas dele, sempre relembra episódios que são tratados como racistas, como homofóbicos. Ele é associado à ideia de autoritarismo. Isso é uma coisa que se repete desde antes da eleição. Quando ele foi eleito, se falava muito sobre risco à democracia brasileira e desde que ele chegou ao poder, ainda há uma postura muito crítica nas grandes publicações internacionais. E aí o que aconteceu essa semana foi que, segundo a agência Reuters, o próprio presidente Bolsonaro está muito incomodado com isso. A agência relatou que ele teve um encontro em que ele revelou que não gosta da ideia de que a imprensa internacional sempre trata ele como ditador. Palavra que ele usou para dizer como ele era tratado. Por mais que eu não tenha visto nada tratando ele especificamente como ditador, eles falam muito de autoritarismo, mas não chega a falar de ditador. Mas aí o que acontece é que ele está incomodado com isso e aí ele decidiu trocar 15 embaixadores do país para vender melhor a imagem do Brasil e a imagem dele no resto do mundo. E por mais que seja interessante ele prestar atenção no que se fala dele no resto do mundo, porque isso afeta a relação do Brasil, as conversas que eu tenho tido aqui em Londres revelam que essa postura de trocar o embaixador para tentar melhorar a imagem dele, para vender uma imagem melhor, não é uma coisa muito positiva, porque isso é interpretado como confundir a imagem dele com a imagem do Brasil, são duas coisas separadas, e tratado até como uma postura que teria um líder de fato autoritário, de se incomodar e levar adiante uma mudança de postura na política externa do país por causa disso.
Uma das coisas que falaram muito é que parte dessa crítica que se tem no resto do mundo é, de fato, em relação a coisas que ele realmente disse, que ele realmente publicamente se colocou dessa forma. Então, a questão é que se ele quiser mudar a imagem dele e mudar a imagem do país, ele precisa ter gestos, ter atos e não só falar. Sim. E que a mudança de embaixadores parece uma coisa meio estética, parece uma coisa que não vai mudar de fato o que ele fala, o que ele pensa, as coisas que são tão criticadas do exterior, mas vai mudar a forma como o discurso internacional é feito. Isso acaba se revelando um pouco no que a gente viu essa semana na ONU, lá com o Jean Willis brigando com uma diplomata brasileira, num evento que teve lá na ONU. O Jean Willis estava fazendo críticas ao governo e a diplomata brasileira começou a criticar o Jean Willis, defendendo o Brasil. E acabou sendo uma discussão que não pareceu muito democrática, não pareceu ter diálogo. E isso é o que está errado. Precisa ter diálogo, precisa ter uma demonstração de que existe democracia no Brasil, uma demonstração de que o presidente está comprometido com essa democracia, está comprometido com direitos de minorias, está comprometido com segurança, com justiça. E são demonstrações desse tipo que podem mudar a imagem negativa dele e que podem melhorar a imagem dele e ter efeito sobre a forma como o Brasil é visto de fora também. Então a crítica que se tem fora é que só mudar embaixador e mudar o discurso desses enviados do Brasil ao exterior para tentar melhorar a imagem do presidente não só não vai funcionar, como pode ter efeito negativo de fazer as pessoas fora interpretarem essa mudança como sendo puro marketing. Muito bom. E a gente vai observar tudo isso de perto, inclusive o desempenho desses políticos embaixadores que fazem essa intermediação entre o Brasil e o mundo. É lógico que o Daniel dá aqui para a gente um recorte do que fala a imprensa internacional. Eu gosto muito de deixar claro que isso não está falando aí de opinião. Ele está colocando aí um reflexo para a gente de como a cara do Brasil vem sendo olhada pela imprensa estrangeira. E Dani, por falar nisso, essa cara toda aí, aqui o John, cadê o John? Ele tá me falando aqui que ele parou de comer carne há um bom tempo, ele não come carne, tá? Mas, carne vermelha. Mas essa tortinha de filé no Comendo Londres está tentador, ele disse aqui para mim. Que tortinha é essa? Porque não é só um filé, só um filé. O Daniel vai explicar para mim o que é isso aqui que você tá colocando, né? Cuca, você não tá entendendo o que é essa foto aqui no Comendo Londres. Me conta o que é isso aqui, Daniel. A tradição culinária inglesa tem um apego por tortas muito grande. Então, qualquer pub, restaurante tradicional inglês que você vai, eles sempre têm no cardápio muitas tortas, né? E aí ontem eu estive no bairro de Chelsea, que é o mesmo bairro que tem o clube famoso de futebol, e eles dizem que fazem a melhor torta da região ali, e de fato a gente experimentou duas delas e estavam excelentes. Uma delas é essa que você falou, que é uma torta de filé de carne de veado cozido com vinho. Eu já comentei outras vezes com você aqui também que eles comem muita carne de caça, né? Então eles caçam veado, caçam pombo, pato, vários animais selvagens aqui. Nessa época, entre outono e inverno especialmente, aqui, que é o contrário ao que está acontecendo aí no Brasil, eles caçam muito. E eles fazem torta com essas carnes de caça e a gente comeu outra torta de filé de veado. Mas o mais tradicional ainda é uma outra torta que eu comi ontem também. Era essa que eu queria saber. Com carne e com rim. Esse é um prato símbolo. Vai vendo, Cláudio Cuca. Um prato símbolo. Vai vendo. É um prato símbolo do quanto as pessoas acham que a comida inglesa é ruim. Então. Eles fazem uma mistura de carne cozida com rim de boi cozido também e usam isso no recheio de uma torta. Então, mas a cara da torta, a cara dela aqui na foto, tá demais. Tá boa, não tá? Não, tá muito legal. Ela tava uma delícia. Mas eu jamais comeria essa torta. Esse é que é o ponto, as pessoas têm um preconceito muito grande. Essa torta especificamente foi a melhor torta de rim que eu já comi aqui em Londres, e ela estava com a carne tão bem feita, tão bem cuidada, que ela estava muito suave e muito macia e bem temperada. Então, em algumas horas, você precisa gostar de comer carne e comer víscera de forma geral. Se você não come fígado, se você não come nada assim, exato. Você vai achar ruim. Mas para mim, que sou do Recife, que cresci comendo sarapatel, por exemplo, isso aí estava muito mais suave do que um sarapatel. E estava picado igual, pequenininho, bem cozido. Se você perder o preconceito de comer um rim de boi,
É uma experiência muito interessante e eu acho muito gostoso. Mas eu sei que para quem olha de fora é um dos pratos que as pessoas têm mais preconceito aqui com a comida inglesa e é uma das coisas que fazem as pessoas acharem que se come mal na Inglaterra. Mas é só saber onde comer num pub como esse que eu comi, que chama Chelsea Run, que é muito bom, ou comer em algum lugar que faça bem feito, que aí a experiência vai ser incrível, mesmo que você tenha medo de comer alguma comida tão diferente assim do que a gente está acostumado. Ô Dani, antes da gente terminar a nossa conversa, eu já ia me despedir de você aqui, mas eu queria só fazer aqui menção, voltando ao nosso noticiário, eu queria só fazer menção a alguns dos nossos ouvintes. Você sabe que o teu quadro tem muita repercussão aqui comigo, né? Logo que a gente desliga, o pessoal manda muita mensagem. Eu quero aproveitar que você ainda está na ponta da linha comigo, a gente tem mais alguns minutinhos, aqui uns 2, 3 minutinhos, para falar aqui uma crítica da Luciene, tá? Ela fala assim, ô Pétria, eu tô achando essa reportagem tendenciosa, mentirosa. Ela tá falando sobre a cara do Brasil no exterior. A votação do Bolsonaro no exterior foi acachapante. Diálogo que a esquerda não tem, vocês só malham o presidente, é um horror, tá lamentável. E peraí, aqui a Cláudia, nossa ouvinte do Pelotão Total, a Cláudia aqui do Revista, viu, Dani? Ela fala assim, Pétria, mas eu também queria colocar aqui em questão. Quem matou Marielle, isso é importante ser investigado, mas ela fala aqui, Celso Daniel, Teoriza Vasque, Eduardo Campos, tem muitos casos que caíram no esquecimento, e ela diz aqui, a imprensa fica em cima só da questão da Marielle. É aqui uma questão que levanta aqui nosso ouvinte Cláudia do Rio de Janeiro, hein, Dani? Petra, a primeira questão da votação do Bolsonaro no exterior não tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Porque quem vota em Bolsonaro no exterior é brasileiro que muitas vezes se informa pela imprensa brasileira ou por conhecidos no Brasil e tem interesses que os brasileiros têm e votam com os brasileiros que estão no Brasil. Essa questão que eu estava falando sobre a crítica a Bolsonaro é entre estrangeiros que olham para o Brasil sem conhecer o país, se informando basicamente pelo que lê na imprensa internacional, que é a principal fonte de informações de quem é estrangeiro, que é inglês, como aqui onde eu estou em Londres, e lê no jornal sobre o Brasil ou tem algum interesse sobre o Brasil. Essas pessoas é que têm uma visão do Brasil marcada por essa imagem de que Bolsonaro é um líder com tendências autoritárias, que é constantemente associado na imprensa à ideia de homofobia e à ideia de racismo. Essa é a imagem entre estrangeiros, não entre brasileiros. Então isso tem nada a ver com a votação que Bolsonaro teve no exterior, que é uma votação feita por brasileiros que estão no exterior e que têm direito de votar no exterior. Sobre a outra questão, trata-se sempre sobre outras investigações no Brasil. O caso do Marielle ele é muito simbólico porque ele aconteceu de uma forma extremamente marcante dentro de um contexto de polarização política no país. Ele não teve uma resposta imediata, ele polarizou a sociedade, então muitas pessoas tiveram posturas altamente reprováveis a respeito da vereadora morta, e isso criou muita repercussão internacional também. E ele está num contexto em que o lado político do qual a Marielle fazia parte perdeu espaço e a gente tem agora a oposição ao que ela representava no poder e que por isso é tão cobrado que tem uma postura do governo de investigar e provar que está comprometido com a justiça e com descobrir a verdade. É um caso mais recente, é um caso que não tem muita relação com a questão de Teoriza Vasque, que eu não tenho certeza agora porque eu não pesquisei, mas pelo que eu saiba, não existe nenhum indício de crime ali até agora. E o caso Celso Daniel é um caso antigo que também foi investigado, que também foi coberto, também teve muita cobertura internacional na época, mas que perdeu um pouco da atenção aqui, como perdeu no Brasil. É um caso que não está no centro das atenções agora, né? Isso aí. São casos diferentes, eu acho. Então, não sei. Mas vale aí a crítica, né? Vale aí a menção e a tua resposta eu acho que cobre bem aí o que a gente queria falar para os ouvintes, né? Até porque essa cara do Brasil fora é como você colocou. São especialistas também, brasilianistas, jornalistas também que acompanham de perto a história do Brasil. E a gente está contando aqui no quadro como é que o Brasil vem sendo olhado de fora. É essa a nossa intenção, Dani. Muito obrigada por mais uma conversa aqui. Que seja uma semana mais calma. Até domingo que vem. Até domingo que vem, tchau.